Meu irmão, minha irmã, graça e a paz do Senhor Jesus repouso sobre a sua vida. Nós daremos continuidade agora ao nosso estudo no livro de Juízes. Nós estamos aí chegando quase ao final do ciclo de Gideão. E eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para os eventos ocorridos no capítulo de número 8 do livro de Juízes. O texto é um texto bastante extenso. E para tornar as coisas, a nossa aula um pouquinho mais dinâmica, nós não vamos realizar aqui toda a leitura. Convido você para que antes de passar ao estudo propriamente dito, você pause o vídeo e leia então o capítulo de número 8. Aqui nós veremos algo interessante nessa porção do ciclo de Gideão. Até agora nós percebemos que há um padrão muito claro de distanciamento e afastamento do Senhor. Nós vemos que o povo se afasta de Deus, se prostitui com a adoração de outros deuses. Logo depois, então, esse povo cai sob opressão dos seus inimigos. E então, eles buscam ao Senhor, que então levanta um líder, um libertador. E esse libertador, então, será o responsável por resgatar a nação. Após a morte do libertador, nós percebemos então novamente um afastamento do povo e o retorno à idolatria. No ciclo de Gideão nós veremos então duas situações novas. Em primeiro lugar, o povo começa a abandonar a fé, abandonar o Senhor durante a vida de Gideão, antes da morte do juiz. E em segundo lugar, nós veremos que existe uma profunda falha na liderança de Gideão, que vai ser motivada pela transformação do seu caráter. O capítulo de número 8 se inicia de uma forma muito interessante. A tribo de Efraim está irada com Gideão porque Gideão não os chamou para a batalha. Entretanto, veja bem, no capítulo 7 nós vimos que o exército de Gideão era inicialmente um exército numeroso. O Senhor, entretanto, conhecendo o coração da nação, sabe que se aquele exército numeroso vencer os midianitas, a nação se desviará, a nação não glorificará o Senhor, mas se gloriará na sua própria força. O fato é que Efraim não tem motivo para se irar contra Gideão. Entretanto, Efraim está frustrada, porque eles não participaram da batalha. Gideão age de forma diplomática nesse momento. Veja bem o que nos diz o capítulo de número 8, versículos 1 a 3. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Veja bem, Gideão relembra a sua história, relembra a posição de sua tribo. Ele já havia falado isso no seu chamamento, quando ele diz para o Senhor: olha, a minha tribo, a minha casa é pequena e eu sou filho de uma família pobre. Ele relembra então a Abiezer, que é neto do patriarca Manassés, que deu origem à sua tribo. E ele diz para os efraimitas: olha, as menores coisas de vocês não são maiores do que tudo aquilo que a minha casa já fez. E ele então relembra o que aconteceu no final do capítulo 7, quando nós vemos então os efraimitas descendo até o Jordão e sendo responsáveis então pela morte de Oreb e Zeeb, dois príncipes midianitas. Quando Gideão trata diplomaticamente essa situação, nós vemos então os ânimos de Efraim se acalmando. O fato é que Tim Keller vai nos dizer que a diplomacia de Gideão não foi gerada pela sua humildade. E aqui nós temos uma importante lição. Mesmo as atitudes que aparentemente são boas podem ter motivações ruins. Mais à frente nós perceberemos que o fato de Gideão agir com diplomacia aqui nesse momento não é uma demonstração de bondade e não é uma demonstração de humildade. Resolvido então o dilema com os efraimitas, nós vemos que Gideão continua perseguindo então a dois reis dos midianitas,
são os reis Zeba e Salmuna. O fato é que os homens de Gideão estão cansados. Os homens de Gideão já estão pelejando há muito tempo. E ele então pede auxílio em duas cidades, a cidade de Sucote e a cidade de Peniel, que são cidades israelitas. O fato é que nós vemos algo muito interessante na relação entre os efraimitas, Sucote e Peniel. Tim Keller, no seu livro Juízes para Você, diz o seguinte: a tribo de Efraim está irritada porque Gideão não os chamou antes. Sucote e Peniel gostariam que Gideão viesse mais tarde, viesse depois, quando ele já houvesse então capturado a Zeba e Zalmuna. O fato é que Gideão busca auxílio nessas duas cidades, mas ele não encontra. Em um momento anterior, Gideão agiu com diplomacia frente a Efraim. A questão que se levanta agora é: como Gideão agirá diante da negativa de Sucote e Peniel? Nós temos essa negativa a partir do verso 4. Olha só. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois eles estão cansados. E eu vou ao encalço de Zeba e Zalmuna, os reis dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: porventura tens já sobre o teu poder o punho de Zeba e Zalmuna, para que demos pão ao teu exército? A questão é, os líderes de Sucote, e a resposta de Sucote será reproduzida também por Peniel. Esses líderes, eles sabem o seguinte: caso Gideão não consiga, então, prender esses reis, os midianitas vão se erguer, eles vão se restabelecer e eles virão atrás de todos aqueles que ajudaram Gideão. O fato é que esses homens dessas duas cidades, eles temem. Eles olham para Gideão com o seu pequeno exército e eles temem, porque eles não têm certeza se Gideão conseguirá então vencer esses dois reis. Entretanto, o fato é que até esse momento Gideão é o líder que Deus usa. Essas duas cidades deveriam reconhecer a liderança de Gideão e reconhecer que de fato ele foi levantado por Deus e ele tem sido utilizado como instrumento do Senhor até esse momento. Nós sabemos que o exército dos povos do Oriente, o exército dos midianitas, era um exército muito numeroso. Grande parte desse exército já havia caído, restam agora cerca de 15 mil homens. O fato é que, como Gideão é um instrumento levantado por Deus, é o juiz escolhido por Deus para trazer libertação para a nação, a libertação vai ser completa nesse momento. Esse exército irá cair diante das mãos de Gideão, não pela força de Gideão, não pela sua capacidade militar, mas porque o Senhor iria livrar a nação, ele estava disposto a livrar a nação e ele já havia dito isso. O fato é que Sucote e Peniel não reconhecem essa liderança de Gideão e eles temem. E agora nós temos um contraste entre o que Gideão deveria fazer e aquilo que ele de fato fez. Quando Gideão foi chamado pelo Senhor, ele reconheceu a sua fraqueza e a sua limitação. Ele disse que era fraco. Ele disse que era de uma casa pequena. E o Senhor disse: olha, você é um guerreiro valente. Gideão adorou ao Senhor. No entanto, agora, Gideão parece não reconhecer mais quem é o Senhor e quem ele é. A resposta que Gideão deveria ter dado a Sucote e a Peniel é: o Senhor nos abençoou e a vitória foi do Senhor até agora. Ela continuará sendo do Senhor e a vitória é certa. No entanto, a resposta de Gideão é outra. Gideão responde agora com ira aos seus irmãos de Sucote e Peniel. Veja o que nos diz o verso 7. Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. A resposta de Gideão nesse momento é completamente diferente da resposta que foi dada a Efraim. Quanto a isso, Tim Keller fala o seguinte: a ira de Gideão mostra agora que ele espera receber glórias. Então veja bem, Gideão responde a Efraim de uma forma diplomática, não porque ele está satisfeito com Efraim,
Não porque ele é um líder humilde, mas porque ele sabe que não pode lidar com o poder militar de Efraim. Contudo, quando ele encontra então Sucote e Peniel, cidades que ele sabia que poderia subverter, líderes que ele sabia que ele poderia subverter, a sua resposta é outra. Gideão não ataca Efraim porque ele não quer. Ele não ataca Efraim porque ele não pode, diferentemente do que acontece agora com Sucote e Peniel. O fato é que há um contraste claro entre Gideão do capítulo 7 e início do capítulo 8 e o Gideão de agora. O caráter de Gideão aparentemente está sendo transformado para pior. Entre os versículos 10 e o versículo 17, nós vemos que os reis Zeba e Salmuna caem diante de Gideão. A libertação que o Senhor vai propiciar nesse momento é uma libertação completa. O fato é que Gideão não lida bem com isso. Quando o Senhor então entregou esses reis nas mãos de Gideão, Gideão cumpriu a sua promessa. Ele voltou até Sucote e castigou os homens daquela cidade. E ele foi até Peniel, derribou a sua torre e matou os homens da cidade. Gideão não atacou Efraim por falta de vontade. Ele não atacou Efraim porque ele não podia. Sucote e Peniel, Gideão age de forma diferente. As motivações do seu coração são outras. O Gideão do capítulo 7 é completamente diferente do Gideão do capítulo 8. Gideão está disposto agora, aparentemente, a ir até as últimas consequências. Algo interessante é acrescentado nessa narrativa, nos versículos 18 e 19, e há aqui um certo drama que é desenhado de uma forma tão diferente. Isso chama a nossa atenção para a forma como nós lidamos com as coisas que o Senhor nos dá. A forma como nós lidamos com aquilo que nós recebemos do Senhor revela muito a respeito do nosso caráter e fala também muito a respeito das motivações do nosso coração. Veja bem, meus irmãos, as motivações erradas podem degradar e corromper o legado de uma pessoa. Dessa mesma forma, olhar as bênçãos que o Senhor nos dá pelo prisma errado transforma coisas boas em laços, transforma aquilo que é bênção em maldição. Gideão é o líder escolhido por Deus. A pergunta que se faz é: como ele está lidando com isso agora, no momento em que o seu caráter aparentemente está sendo transformado? Nós percebemos que, a partir do versículo 18 do capítulo 8, Gideão trabalha com motivações erradas. As motivações do coração de Gideão não estão no lugar certo. A fidelidade de Gideão não está no lugar certo. Veja no versículo 18 do capítulo 8. Depois disse a Zeba e Salmuna: que homens eram aqueles que mataste em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesses deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. E disse a Jéter, seu primogênito: dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Gideão foi chamado pelo Senhor para quê? Qual era a base do chamado de Gideão? Gideão foi levantado como um juiz, e nós já vemos que aqui nesse livro a palavra juiz está diretamente ligada à ideia de um libertador, de um líder, muito mais do que a ideia de um magistrado. E Gideão foi levantado pelo Senhor, foi escolhido por Deus para ser libertador de Israel contra os midianitas. Essa é a função principal de Gideão. Gideão tem a obrigação de libertar o povo porque ele foi chamado para isso. Entretanto, a partir do versículo 18, nós vemos uma motivação errada no coração de Gideão.
Zeba e Zalmuna haviam matado seus irmãos. As ações de Gideão agora serão guiadas muito mais por um desejo de vingança pessoal do que pela certeza de que ele era o homem escolhido por Deus para livrar a nação. Gideão age agora em favor de si mesmo, em favor de sua família. Gideão está disposto a humilhar os seus inimigos de uma forma final. E ele manda então que seu filho Jéter mate-os. Ser morto por um garoto, ser morto por uma criança, ser morto por um jovem, era algo extremamente desonroso para um líder. E Gideão quer agir dessa forma. Seu filho Jéter, no entanto, por quanto era jovem, não mata esses homens, e Gideão o faz. Gideão agora finalmente consegue paz para Israel. A pergunta que nós fazemos é: essa paz, no entanto, foi alcançada da maneira correta? E se não, essa paz pode ser uma paz real? Existe paz dissociada da presença do Senhor? Existe paz real dissociada da obediência a Deus e do reconhecimento de que toda glória é devida a Ele, não a nós? A verdade é que não. Quando o Senhor não está no centro das nossas vidas e quando as nossas motivações são erradas, nós criamos ídolos nos nossos corações. E a verdade é que quando nós temos ídolos, nós nunca estamos em paz. Porque nós sempre precisamos fazer algo para agradar o ídolo. Nós sempre precisamos fazer algo para manter o ídolo, porque o ídolo é a nossa fonte de alegria. Gideão agora se torna gradativamente idólatra. A paz que ele trará à nação não é uma paz de verdade, não é uma paz real. E aqui nós temos uma lição muito clara. Aquilo que começa errado, terminará errado. Aparentemente agora Gideão tem uma necessidade de ser respeitado e honrado. Foi isso que ele fez ou demonstrou em Sucote, foi isso que ele demonstrou em Peniel, e é isso que ele demonstra então diante da morte de Zeba e Zalmuna. O caráter de Gideão foi completamente transformado. Aquele homem que no capítulo 7 reconhece a si mesmo como pequeno, agora, segundo Tim Keller, se tornou viciado em sucesso e dependente dos seus triunfos. Gideão agora possui ídolos no seu coração. Gideão confia em si mesmo agora. Luiz Felipe Pondé, filósofo brasileiro, diz que a crença em si mesmo é o pior tipo de crença que pode existir. E Gideão agora confia em si mesmo. O sucesso facilmente pode se tornar uma ruína nas nossas vidas. E é isso que nós vemos com Gideão. O que pior poderia acontecer com esse servo do Senhor era o sucesso. E Gideão teve sucesso. O sucesso não é ruim em si. O problema é a forma como nós lidamos com o sucesso. E Gideão não soube trabalhar com isso. E o sucesso não se tornou necessariamente um fim em si mesmo, mas Gideão olhou para o sucesso como uma consequência da sua força, como uma consequência do seu próprio poder, agora, nesse momento. Nós temos então o caráter de Gideão sendo transformado. No capítulo 7, no versículo 15, nós vemos Gideão reconhecendo quem ele é e adorando ao Senhor. Agora, no entanto, essa não parece ser a realidade na vida deste juiz. E aqui nós trazemos uma aplicação para as nossas vidas. É necessário que nós tenhamos sempre claro em nossa mente quem nós somos diante de Deus. Nós temos uma facilidade para nos colocar em um patamar mais elevado do que aquele que nós estamos. Nós superestimamos a nós mesmos. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos ídolos dos nossos corações. Nós passamos a acreditar na nossa força, no nosso poder. E quando nós fazemos isso, nós estamos a meio caminho andado do fracasso.
da derrota. O fato é que Gideão então vence os midianitas, ele vence os reis. A nação de Israel vai após Gideão agora e diz: olha, domina sobre nós, seja o nosso rei. A nação não está aparentemente mais disposta a aceitar o domínio do Senhor como ele tem feito. Até agora nós não temos uma monarquia em Israel. O livro de Juízes não é contrário à monarquia, nós vemos que esse é um caminho natural. No livro seguinte nós já veremos o estabelecimento da monarquia. Entretanto, esse não é o momento. O Senhor tem guiado e tem liderado o seu povo agora utilizando juízes, pessoas que ele escolheu, pessoas que ele levantou, que ele capacitou para que sejam libertadores. O fato é que a nação de Israel aparentemente agora quer um rei. Isso pode ser justificado por alguns fatores, e Tim Keller fala o seguinte: a nação está cansada de esperar por Deus, provavelmente, e eles querem um rei para que eles possam recorrer a ele quando eles estiverem em perigo, quando estiverem em adversidade. Entretanto, Gideão, de uma maneira muito sábia, pelo menos aparentemente, diz o seguinte: eu não vou ser rei. Eu não vou liderar sobre vocês, o Senhor vai dominar sobre vocês, o meu filho não vai ser rei. Entretanto, nós veremos em Gideão uma fala desconexa da sua ação. Uma fala que é desconexa da sua ação. Gideão fala: eu não quero ser rei. Entretanto, as atitudes de Gideão serão atitudes típicas de um rei. Gideão, na sua fala, não quer ser rei. Mas será que em seu coração essa posição é assim tão resoluta? Na verdade, não. Veja bem, a partir do versículo 24, nós temos um pedido de Gideão feito aí aos homens de Israel. Os midianitas eram de descendência ismaelita e entre esse povo havia um costume de utilizar argolas nos narizes, semelhantes a brincos. Tanto homens como mulheres utilizavam essas argolas. Essas argolas geralmente eram feitas de ouro. Então, Gideão pede para que os israelitas repartam com ele os despojos, né? E fala o seguinte: olha, dai-me cada um de vós as argolas do seu despojo. E eles disseram o seguinte: olha, nós vamos dar de bom grado para você. E o peso de todas essas argolas de ouro foi de cerca de 1.700 ciclos. Isso está bem claro aí no versículo 26. Olha só, o peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos. Cada ciclo tinha cerca de 11,4 gramas. Isso quer dizer que naquele dia, só com essas argolas, Gideão ganhou para si cerca de 18 quilos de ouro. O que Gideão fez com isso? Gideão fez uma estola sacerdotal e levou para sua cidade em Ofra. É isso que nos diz o versículo 27. Mas há um problema severo aqui. A nação se prostituiu após Gideão, após essa estola, e nós vamos ver o que acontece. Entretanto, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Gideão está agindo como um rei, mesmo que em suas palavras ele diga: não quero ser rei. Gideão pediu parte dos despojos, as joias reais, algo que um rei faria. Gideão criou para si essa estola sacerdotal. Gideão aparentemente possuía um harém, algo típico de reis. Olha só o que nós vemos no versículo 30. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. E o ponto final dessa história: aquele homem que não queria ser rei, ou aquele homem que disse não querer ser rei, lá no versículo de número 31, dá ao seu filho, filho de uma concubina, o nome de Abimeleque, que significa meu pai é rei. Gideão disse com suas palavras: não quero ser rei, mas em seu coração essa não era uma posição resoluta, e Gideão está agindo como um rei. Mas o principal problema é o que Gideão faz em Ofra. Gideão leva para lá a estola sacerdotal que ele mandou ser confeccionada com o ouro que ele conseguiu. A estola sacerdotal era um tipo de vestimenta utilizada pelos sacerdotes, muito semelhante a um colete, a um avental.
Ela cobria tanto a parte da frente do tórax como as costas e era utilizada pelo sumo sacerdote. Gideão faz essa estola e leva para sua cidade em Ofra, e ali ele estabelece um tipo de culto paralelo. Veja bem, Gideão, nesse momento, ele estabelece um novo ponto de culto. O tabernáculo do Senhor estava em Siló. A presença do Senhor estava representada ali em Siló. Gideão tira a centralidade de Siló, o lugar onde a presença de Deus está representada, e leva para a sua cidade em Ofra. Se nós retiramos a centralidade de Deus e colocamos a centralidade em qualquer outra coisa, nós constituímos um ídolo, nós fabricamos um ídolo. E aquele homem que foi chamado por Deus para livrar a nação da idolatria se tornou um laço. E a nação se prostituiu após ele. A nação se tornou idólatra enquanto Gideão era vivo. Enquanto Gideão era vivo. Estava subentendido que Gideão deveria afastar o povo da idolatria, mas ele conduziu o povo à idolatria. E aqui nós chegamos a duas lições fundamentais, já caminhando para o final da nossa lição. Fidelidade passageira e mitigada redunda em infidelidade. E assim como a obediência parcial é desobediência e ela leva à destruição, se a fidelidade for abandonada, ela nos conduzirá à ruína. Gideão foi fiel por um tempo, mas depois ele se corrompeu e ao invés de livrar a nação da idolatria e manter o povo longe do pecado, o próprio juiz se tornou um laço para a nação. Em segundo lugar, a fraqueza de um homem pode facilmente contaminar toda a nação. Gideão se corrompeu e após ele toda uma geração se prostituiu na idolatria. Isso lança luz sobre a condição das nossas vidas. Qual é o tipo de fidelidade que nós temos cultivado? Uma fidelidade mitigada e passageira? Somos fiéis ao Senhor de acordo com as circunstâncias? E em segundo lugar, que tipo de pessoa somos nós? Nós temos colocado a nossa igreja em risco com as nossas fraquezas, com as nossas tendências idólatras? Que nós possamos sondar os nossos corações e que pelo agir do Espírito do Senhor, do seu Santo Espírito, nós possamos reconhecer onde nós temos errado. Se nós tivermos uma fidelidade passageira e mitigada, que nós nos arrependamos do nosso pecado e tornemos ao Senhor e clamemos a Ele, que Ele trabalhe as nossas vidas, para que as nossas fraquezas sejam a cada dia transformadas, que o nosso caráter seja transformado, para que nós sejamos de fato fiéis ao Senhor. Vamos orar? Pai, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê condição de viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Trabalhe as nossas vidas e aperfeiçoa o nosso caráter. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus nos abençoe, uma boa semana e no próximo domingo nós nos encontramos aqui então para finalizarmos o ciclo de Gideão. Até lá, um abraço.